A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Publicidade Jurídica de acordo com os novos limites éticos, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Isabela, muito obrigada, Ryan, estão aqui conosco hoje dando suporte neste evento. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber tantos alunos e tantas alunas do Brasil inteiro que sempre acompanham os nossos eventos. Hoje, mais um evento absolutamente essencial para o seu desenvolvimento, tanto desenvolvimento humano, porque você precisa saber sobre essas informações para que você não peque na sua vida já acadêmica e futuramente profissional, e também, com certeza, você estará à frente aí, sabendo sobre essas novas regras, enfim, o que você pode, o que você não pode fazer nas suas redes sociais, nas suas comunicações, como agora como estudante e futuramente como advogado, o que fere, o que não fere, o que é proibido, o que não é. E como sempre, nós escolhemos um profissional que é altamente qualificado para falar sobre esse tema. A regra, nós sabemos, né, como funcionam os nossos trabalhos na OAB, nós sempre escolhemos uma temática de grande importância para o desenvolvimento de todos vocês, e aí nós pensamos qual é o profissional mais qualificado para falar sobre essa temática. Nós tivemos a felicidade de receber o aceite do nosso convite do presidente, Dr. Marlon Luiz Garcia Livramento, que é presidente da subseção de Jales e é um dos grandes especialistas nesta área e nesta temática. E hoje ele vai nos brindar aqui com uma exposição sobre este tema tão importante. Aliás, já estava me esquecendo. Eu gosto muito dessa parte, né? Eu sempre aviso todo mundo que tem que fazer as coisas, eu sou a primeira a me esquecer. Quero fazer a minha autodescrição em respeito às pessoas com baixa visão e com deficiência visual. Eu sou uma mulher de cútis branca, estou maquiada, estou com o cabelo loiro e liso. Eu sou a mesma presidente, mas cada vez eu estou com um cabelo diferente porque eu vou mudando, viu, pessoal? Não estranhem, eu sou a mesma pessoa, né? Neste momento eu estou com cabelo liso e loiro e estou num ambiente de escritório. Atrás existe uma estante com livros, aparece a guarda da cadeira e eu estou com uma blusa preta. Bem, também quero aqui agradecer, novamente, agradecer muito ao Dr. Marlon pela sua presença, por estar conosco hoje e por compartilhar o seu conhecimento com os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. Também quero agradecer muito ao meu parceiro de caminhada, a essa pessoa que é tão importante, tão especial para a Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, o nosso secretário-geral, Dr. Jonathan Guimarães, que fala lá de Portugal. Estamos aqui com uma presença internacional, ele que mudou, que está morando na Europa, mas que não deixou de contribuir com os trabalhos e contribuir de uma forma muito significativa. Eu me orgulho muito do trabalho que nós fazemos na Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e principalmente das pessoas que caminham conosco, com este comprometimento, com essa dedicação e com essa seriedade. Eu posso dizer com imensa alegria do orgulho que eu tenho de ter esses colegas e de, ao longo desta caminhada, eu descobrir grandes amigos, como é o caso do Jonathan. Então, quero agradecer muitíssimo a ele pela sua presença aqui hoje. Sei que a sua agenda está bastante corrida, mas ele está aqui conosco e ele que foi o grande responsável por organizar esse evento tão importante.
E também, por fim, quero agradecer muito a presença da nossa acadêmica, a Naeli, que está conosco aqui, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito da nossa CAD, e todos vocês que estão nos assistindo também. Faço aqui a justificativa, o Marcos estaria conosco, o Marcos é um acadêmico de Minas Gerais, que compõe a CAD, é a primeira vez na história da OAB de São Paulo que a comissão recebe acadêmicos de outros estados. Nós temos o Marcos, temos a Rafaele, que está aqui conosco também, que, salvo o melhor juízo, a Rafaele é de Goiás. Então, temos acadêmicos de vários estados do nosso país. Então, o Marcos começou um estágio, por isso que ele não está conosco, mas deixo aqui meu abraço, minha gratidão, que ele é sempre muito presente, e todos os nossos acadêmicos, todos os membros da CAD, os acadêmicos e acadêmicas de direito, contribuem muito, de forma muito significativa para o sucesso dos nossos trabalhos. Então, em nome da Naeli, quero agradecer a todos e a todas, vou passar a palavra para que ela possa se apresentar. Naeli, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu vou começar me descrevendo. Eu sou branca, eu tenho cabelo liso, eu tô usando maquiagem e um blazer vinho. Bom, eu sou acadêmica de Direito, como a Adriana já disse, e eu estou cursando atualmente o 4º semestre. E eu curso Direito na Universidade Cruzeiro do Sul. Bom, eu queria agradecer muito pela oportunidade de poder estar aqui fazendo parte, né, de uma das palestras da CAD. É muito importante para mim, porque eu admiro muito o trabalho dessa instituição. E eu quero dizer também que eu estou um pouco nervosa, porque é uma das primeiras vezes que eu faço isso. E eu peço desculpa já de antemão se eu disser algo que possa não ser certo, ou se eu fizer alguma pergunta que não esteja também muito formulada. É isso, e eu vou passar a palavra para a doutora Adriana novamente. Obrigada, querida. Eu acho que a parte mais interessante, né, desse nosso trabalho é que, assim, eu sou uma pessoa tão espontânea e eu sempre erro tanto e compartilho tanto com vocês. Gente, me enganei, gente, olha, não sei o quê, ninguém precisa se sentir desconfortável, preocupado perto de mim. Os nossos eventos são sempre muito tranquilos, então fica muito tranquilo, vai dar super certo, é uma alegria ter você aqui, vai ser uma experiência ótima, não há jeito errado, não há nada errado que você possa fazer, fique muito tranquila, viu? Então, de pronto, porque todo mundo está muito ansioso, e nesse todo mundo eu me incluo muito, porque eu quero aprender com o Dr. Marlon, preciso saber sobre essas coisas que ele vai nos contar hoje, então quero passar a palavra para o Jonathan, para que ele possa apresentar o nosso expositor. Jonathan, a palavra é sua. Muito obrigado pelas lindas palavras, doutora Adriana. Quero aqui deixar aqui os meus sinceros agradecimentos por tudo que você vem fazendo pela CAD. É uma grande alegria trabalhar contigo neste projeto. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, vou me autodescrever. Estou de paletó cinza escuro, camisa social listrada, cabelos curtos, tenho uma pele clara e com barba. Atrás de mim há uma janela. E sejam novamente bem-vindos, né, mais esse evento da Comissão do Acadêmico de Direito. Saúdo aqui a mesa presente e todos os ouvintes para esse webinar tão esperado. Nós estamos muito felizes em receber o Dr. Marlon Garcia Livramento, que nos honra com sua presença neste webinar e abordará um tema de grande importância para os profissionais do direito, principalmente agora no atual momento da crise pandêmica, que todos os advogados teve que se adequar e trabalhar remotamente, e houve uma grande aumentada, né, no número de divulgação de informações e eventos pelos advogados que atuam em prática individual, bem como pela sociedade de advogados. Inclusive, né, este ano, foram aprovadas novas regras sobre a publicidade e a informação pela advocacia, as quais deverão ser seguidas com rigor. Dr. Marlon, eu cumprimento e agradeço pela sua disponibilidade de estar conosco nessa bela tarde e muito obrigado pela sua presença em nome de todos. Agora vou ler o currículo do Dr. Marlon, que é advogado, especialista em direito processual, presidente da subseção da OAB de Jales, presidente da colônia de férias dos advogados paulistas, palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, coautor do e-book Guia de Como Utilizar as Redes Sociais para a Advocacia. A palavra é sua, doutor Marlon.
Boa tarde a todos e a todas. Iniciando a minha descrição, sou homem de pele clara, cabelos lisos, barba. Estou usando uma camisa preta, um paletó azul e uma gravata amarela. Estou com um painel virtual ao fundo escrito Advocacia Moderna, Publicidade, Marketing e Ética. Gostaria de iniciar minha fala, primeiro agradecendo o convite da Comissão de Acadêmicos e Acadêmicas de Direito, em nome da nossa querida amiga, presidente e competente presidente, doutora Adriana Cecílio, da qual eu tenho uma admiração e um respeito pelo trabalho que faz à frente dos acadêmicos, nosso futuro da advocacia, e do qual vocês têm que saber que nós temos que andar juntos. Nós não somos concorrentes, e sim amigos, e juntos vamos conseguir valorizar a nossa profissão. Gostaria também de agradecer a todos os acadêmicos que estão aqui com a gente, em nome dessas duas pessoas da qual nos fez o convite e dividirá o painel comigo. Dr. Jonathan e a Naeli, que está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre o assunto que vai dar início e colocar vocês, entre aspas, no nosso mercado de trabalho da advocacia. Cumprimentar também os colaboradores da OAB, Isabela, o Rian, por nos proporcionar isso. E também o nosso presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto, e o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Rogério Cury, que leva o conhecimento, leva o diálogo, leva a palavra, o entretenimento para todos os advogados do Estado de São Paulo, não importando a sua localização. A OAB São Paulo está presente hoje no Estado de São Paulo inteiro, graças a uma gestão acolhedora, uma gestão plural, realizada pelo Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Pois bem, vamos falar um pouquinho de publicidade e marketing jurídico. E a primeira vez que eu fui convidado a falar sobre isso, na verdade eu fui convidado a falar sobre, para advogados, a fazer uma palestra, foi na Comissão da Jovem Advocacia de São José do Rio Preto. E um grande amigo meu, que na época presidia a comissão, falou: Marlon, eu gostaria que você viesse falar aqui com os jovens advogados. Eu falei: mas falar sobre o quê? Eu vou falar sobre a aula, dava aula de processo civil, falar sobre aula, tá? Ele falou: não, Marlon, fala sobre o que você quiser. Eu falei: não, então se é assim, eu vou falar sobre algo que me poderia colocar no mercado de trabalho quando eu saí da faculdade e ninguém me falou. Aí ele falou: pode ser. Aí eu comecei a estudar, falei: vou falar sobre o quê, né? Comecei a estudar e achei o assunto da publicidade jurídica. E através daquele ano, que foi em março de 2015, de março de 2015 para cá, me aprofundei, fiz vários cursos sobre o assunto, e me aprofundei e estudei sobre o tema. E hoje, com a pandemia, principalmente com a pandemia, a partir de março do ano passado, o assunto explodiu. Todos falam de publicidade jurídica. E eu fico feliz com isso. Fico feliz porque eu acredito que esse é um dos caminhos da modernização da nossa advocacia. Mas antes de entrar no assunto da publicidade, eu tenho que falar sobre os nossos ordenamentos, que regem, aonde que estão as leis, as regras, as barreiras, os limites com relação à publicidade jurídica. Nós temos 3 ordenamentos que nos regem. O primeiro é uma lei federal, está acima de todos, que é o Estatuto da Advocacia. O segundo é uma resolução, que é o Código de Ética e Disciplina. E o terceiro é um provimento, hoje titulado como Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB, que dispõe sobre publicidade e informação na advocacia. Esse provimento substituiu um provimento que era 94/2000, fazia 21 anos que a OAB não atualizava um provimento de como fazer publicidades nas redes sociais. Mas o que nós temos que ter em mente é essa ordem, essa hierarquia das normas. Primeiro, um estatuto da advocacia, depois o Código de Ética e Disciplina, que é uma resolução, e depois o provimento que está abaixo da lei e da resolução, que é o provimento 205/2021. Aí muitos advogados questionaram quando foi publicado o provimento, por que o provimento não trazia novidades? Por que o provimento não mudou o Código de Ética e Disciplina?
simplesmente por uma questão só. Ele não pode fazer isso. Ele está abaixo na hierarquia das normas. Então, ele não pode mudar. Mas então, por que foi feito o provimento? O provimento ele veio para regulamentar o que nós, advogados e advogadas, já estávamos fazendo. Então, o que o Código de Ética estava omisso, o que o Código de Ética tinha diferentes interpretações, o provimento veio para regulamentar tudo isso. Para colocarmos todos como se fosse uma súmula vinculante, assim, para nos colocarmos na mesma decisão, para que não houvesse vários tribunais de éticas de cada estado, interpretações diferentes. Porque nós estamos num país onde a lei é a mesma para todos, então a interpretação tem que ser a mesma. O provimento veio para isso. Mas as barreiras estão nesses 3 ordenamentos. Ao mesmo tempo que muitos ficaram bravos porque não vieram tantas mudanças, outros ficaram totalmente malucos, dizendo, agora vai poder tudo, agora vai liberar tudo, a advocacia vai virar comércio, vai banalizar a nossa profissão. E também o Conselho Federal tomou todos os cuidados para que isso não ocorresse. Mas por que todos interpretaram dessa forma? Porque colocaram-se nesse provimento uma palavrinha chamada marketing. E marketing nada mais é, o significado disso, que mercado em movimento. Mas não se atentaram que no provimento a palavra marketing vem acompanhada de um outro termo após, marketing jurídico. O que é o marketing jurídico? O mercado em movimento, mas dentro do mundo jurídico, da advocacia. Então, ao mesmo tempo que modernizaram, eles seguraram para não banalizar e não mercantilizar a nossa profissão. Mas esta palavrinha causou muito alvoroço. E no artigo 2º do provimento 205/21, com esse cuidado, eles conceituaram várias coisas. Exemplo, o que é marketing jurídico? O que é marketing jurídico de conteúdo, que é a estratégia do marketing jurídico? O que é publicidade jurídica? O que é publicidade jurídica ativa? O que é publicidade jurídica passiva? E o que é a captação de clientela, que nada mais é do que uma propaganda. E assim eu vou diferenciar para vocês o que é o que nos interessa, o que é propaganda e publicidade. Está lá no artigo 2º do provimento 205/2021. Mas de um modo básico, publicidade é tudo aquilo que eu vou tornar público através de uma informação. Eu vou dar uma informação com discrição e moderação, com sobriedade. Tudo aquilo que eu tornar público através de uma informação, de um modo discreto, de um modo moderado, eu estou fazendo publicidade. E a publicidade, ela conquista o cliente. Ela conquista através da informação que você prestou, através da informação, do conteúdo que você disponibilizou e gerou uma credibilidade com o seu nome. Então, você conquistou o cliente. E isso a advocacia permite, fazer a publicidade jurídica. O que a advocacia não permite é fazer a propaganda. E o que é propaganda? Propaganda é quando a gente oferta um serviço. Propaganda é quando a gente se autopromove, quando a gente induz ou instiga um membro da sociedade a procurar a lei para resolver o seu problema e através daquele advogado que esteja fazendo. Ela é incisiva. Você quer pagar quanto? Não tem uma propaganda assim? Você está instigando a pessoa a comprar. Isso é propaganda. Isso nós não podemos fazer. Porque nós temos uma profissão que não é mercantilizada. Nós temos uma profissão que há elo de confiança entre o cliente e o advogado, ou advogado. Então, nós temos que criar o conteúdo para adquirir uma credibilidade, uma confiança do cliente naquele advogado que esteja fazendo, e aí sim conquistar, através da informação com descrição e moderação. Então, recapitulando, publicidade informa com descrição e moderação e conquista o cliente. Isso é permitido. Propaganda
induz, instiga, oferta o serviço e capta. Isso não é permitido. Ok? E aí, para vocês, jovens, que vão sair para o mercado de trabalho na faculdade, prestar uma prova da OAB, lembrando-se sempre que vocês estão numa academia jurídica. Eu me irrito muito quando eu vejo um advogado falando, eu não aprendo a advogar na faculdade. Primeiro, que é um desrespeito com os professores de vocês. Segundo, porque vocês não estão numa faculdade de advocacia. Vocês estão numa faculdade de direito. Advogar, vocês vão ter que aprender na prática mesmo. Agora, as leis, vocês vão ter que aprender aí. Agora, a prática, por mais que tenha aulas práticas, tudo é na prática. Vocês estão numa faculdade de direito e é as leis que vocês têm que aprender. Então, quando vocês prestarem a prova da OAB, pegar a tão sonhada carteira de advogado e não carteirinha de clube, tá, gente? Carteira profissional da identificação do advogado, vocês vão ter que parecer. Não basta ser advogado, vocês vão ter que parecer advogado. E a publicidade será um caminho que vocês podem escolher. Quem trabalha numa cidade pequena, por exemplo, eu nasci numa cidade ao lado de Jales, da qual eu tenho escritório também, todos me conhecem, me viram nascer. Todos sabem quem eu sou, nem precisei falar que eu era advogado. Todos acompanhavam a minha história, porque todos me conhecem. E em Jales, também todos sabem quem eu sou, mas às vezes eu estou num grande centro, como São Paulo, como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. E eu preciso me mostrar para a sociedade quem eu sou, como eu sou, quem eu quero ser. Aí entra a publicidade. E o objetivo da publicidade, o primeiro objetivo que a publicidade nos traz é a divulgação do seu nome e da sua imagem. Então, gente, quem já está nas redes sociais, mesmo que não vá usar o perfil para fazer publicidade, mas eu não posso procurar nas redes sociais a Naeli e tá assim, na Cipri. Usar o nome completo, porque nós temos que divulgar o nosso nome. Ou o nome que você queira ser conhecida na profissão. Já nas suas redes sociais, a foto do seu perfil tem que ser a sua. Tem que ser a sua. Por quê? Porque eu não posso procurar a Naeli e falar, deixa eu ver se é ela. E na hora que eu olhar lá, tá uma foto de um lindo cachorrinho, de um animal de estimação. Ou de uma paisagem. A foto tem que ser a sua. Nós temos que divulgar a nossa imagem e o nosso nome. Esse é o primeiro objetivo de uma publicidade jurídica. O segundo objetivo de uma publicidade jurídica é, através do conteúdo que nós vamos gerar, fortalecer a nossa marca pessoal, que é o nosso nome, que é a nossa imagem. Para na hora que eu falar Adriana Cecílio, nossa, aquela advogada, presidente da Comissão de Direito Acadêmico. Se ela é presidente de uma comissão, é porque ela é competente. O presidente da OAB nomeou ela lá. É isso. Você vai gerar uma credibilidade em cima do teu nome. E isso é fortalecer a sua marca pessoal, que é o seu nome, que é a sua imagem, ou até mesmo o logotipo, que hoje nós podemos criar um logotipo do escritório. E através dessa credibilidade gerada, vem a consequência. A conquista do cliente. A conquista do cliente é sempre a consequência. Nós nunca podemos passar ela na frente. Porque se passarmos na frente, nós vamos enfiar o pé pelas mãos e vamos fazer propaganda. Mas, dentro do nosso código de ética, já tem um capítulo próprio. O código de ética já é de 2015. Ele traz um capítulo próprio de publicidade, que trata-se de publicidade. É do artigo 39 ao artigo 47, do qual eu convido todos a vocês a lerem, porque eu não vou ficar lendo os artigos aqui para não se tornar maçante, uma exposição chata. Mas o artigo 39 ele já deixa claro, que é o primeiro artigo, dizendo assim, que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, que é a moderação, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Ah, mas para que eu vou fazer publicidade se eu não posso captar cliente? Porque a publicidade não capta, ela conquista. Quem capta é propaganda. Por isso que tem isso no artigo. Isso daí, gente, é conceito de quem estuda marketing e propaganda, certo?
na faculdade. Então, utilizaram aí. Mas o que eu tenho que tirar desse artigo? Que toda publicidade tem que ter 3 requisitos. Tem que ser informativa, discreta e moderada. Então, a placa do meu escritório tem que ser informativa, discreta e moderada. O artigo que eu vou escrever para uma revista, para um jornal, ou um texto, para uma rede social, para um blog, tem que ser informativo, discreto e moderado. Uma entrevista que eu for dar tem que ser informativa, discreta e moderada. Uma palestra, informativa, discreta e moderada. O cartão de visita, informativo, discreto e moderado. Tudo que eu for fazer e para me mostrar, eu tenho que trazer uma questão de informação, descrição e moderação. E por isso, eu não repito de falar. Do mais, eu convido a todos a vocês darem uma lida no nosso código de ética. E geralmente, caem perguntas, viu, na prova da OAB com relação à publicidade, principalmente sobre o artigo 45, perguntando se o advogado pode patrocinar eventos. Fala, advogado pode patrocinar eventos? A resposta é sim. O problema está depois da vírgula. Eles adoram essa pergunta porque é uma pegadinha. A resposta é sim, desde que o evento seja de questões jurídicas e o patrocínio fica em circulação entre o mundo jurídico. Então, por exemplo, uma semana jurídica, um evento da OAB, isso o advogado pode patrocinar. Agora, uma quermesse, uma festa, um baile, isso ele não pode patrocinar. Certo? Agora vamos entrar no que nos interessa, que é o provimento 205/2021. Muitas perguntas surgem desse provimento. Uma delas é, doutor, o advogado pode, ou a advogada pode, fazer live, vídeos, check-in. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. O problema não está na live, o problema não está no vídeo, o problema não está no check-in. O problema está no conteúdo que ele vai gerar na live, no vídeo e no check-in. Esse conteúdo tem que ser informativo, discreto e moderado. Se for publicidade, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não posso, por exemplo, fazer uma live sobre direito de família e ficar me autopromovendo contando dos meus casos. Mas eu posso fazer uma live sobre direito de família dando uma aula falando da lei, dos julgados, das jurisprudências existentes, das tendências que o judiciário está tomando rumo. Agora, eu não vou poder falar, me autopromover dos casos do meu escritório, que eu ganhei, que foi assim, porque aí é a autopromoção. A mesma coisa nos vídeos. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar que eu estou numa delegacia às 4 horas da manhã, fui chamado para um flagrante, certo? Tá, eu lá de perna cruzada, nervoso, balançando a perna, porque eu estou esperando o delegado chegar para ouvir o meu cliente no flagrante. Aí eu pego o celular, vou nas redes sociais, falo, vou fazer um check-in. Falar que eu estou trabalhando 4 horas da manhã. Aí eu coloco, faço um check-in no celular, nas redes sociais. Aí eu check-in, vou escrever uma frase aqui. Aí eu escrevo assim a frase em cima do check-in. Tá lá, primeiro DP de São Paulo. Aí eu escrevo assim, não há horas para exercer a honrada profissão da advocacia. Ok, estou dando uma informação e falando que eu estou às 4 horas da manhã, que não há hora para eu exercer a advocacia. Não estou me autopromovendo, estou dando uma informação, com descrição e com moderação. Isto é ok. Mas vamos lá, que no mesmo check-in, ao invés dessa frase, eu coloco outra. Eu coloco assim, mais um cliente solto, mais um cliente satisfeito. Aí eu estou fazendo propaganda. Aí eu estou me autopromovendo. É isto que não é permitido. A autopromoção. Ok? Outra coisa que muitos perguntam, porque o provimento veio para regulamentar e solucionar isso, é que algumas seccionais tinham proibido o uso de TikTok. A outra, o uso do Kawaii. Brasília, não pode usar nem rede social. Nada. Cada estado de um jeito. Aí vem o provimento, traz todas as regulamentações, mas não fala qual rede social que eu posso utilizar. Por que não fala? Porque eu posso utilizar todas, desde que o conteúdo seja informação, descrição e moderação. Então, doutor, eu posso usar TikTok, Kawaii e tal? Pode. O que você não pode no TikTok é segurar o tchan, gente, ficar dançando. Aí não dá. Porque aí não tem descrição, não tem moderação. Tem até informação. Porque eu escrevo lá, rescisão sem justa causa.
Aí eu começo a dançar. Aviso prévio indenizado, férias indenizada. E tá. Então, eu estou informando. Mas não tem discrição e moderação. A advocacia ainda goza de credibilidade e respeito. E se vocês duvidam, entra um dia no escritório de um advogado, que está lá um advogado respeitado, mas de camiseta, calça jeans e tênis, e um estagiário de terno. Você vai perguntar para o estagiário. Porque goza é assim. Essa foi a forma. Nós temos que ter uma apresentação de advogado. Não basta ser, tem que aparecer. Então, o que importa é o conteúdo. Tendo conteúdo jurídico, informação com descrição e moderação, eu posso usar a rede social que eu quiser. Ok? Outra coisa que muitos fazem, até hoje, inclusive diretores de ordem, conselheiros que julgam processos éticos, fazem por falta de conhecimento. Aí veio, São Paulo já proibia desde 2018. Aí veio o provimento agora e regulamentou. No artigo 4º, parágrafo 2º, é proibido a divulgação de qualquer decisão processual, seja ela procedente, improcedente ou despacho, mero despacho, não posso. Nem alvará ou guia de levantamento. Isto é proibido. É proibido. E o artigo 2º ele deixa claro, vedada a referência ou menção a decisões judiciais ou resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Exemplo, casos da Lava Jato. Todo mundo quer saber o que acontece na Lava Jato. E é óbvio, a mídia vai divulgar, vai lá entrevistar. E não dá para punir o advogado. Mas eu consegui uma liminar, num habeas corpus, bato uma foto, publico nas redes sociais, escrevo lá. Muitos vão dizer que é sorte, mas aqui é trabalho mesmo em tempo de pandemia. Não posso, porque eu estou me autopromovendo. Não é permitido fazer isso. Ok? Uma novidade que o provimento nos trouxe: impulsionar e patrocinar as publicações, desde que essa publicidade seja informativa, discreta e moderada, porque se não for incorreta eu não posso nem sem patrocinar, né? Está no artigo 4º, caput. Isso é permitido fazer. Porque eles entenderam que qualquer um, mesmo jovem advogado, para ajudar o jovem isso, com um valor pequeno, singelo, ele consegue fazer o patrocínio. Não há a questão financeira dos grandes engolirem aí os mais jovens, os menores, os menos financeiramente que estão aí há muito tempo no mercado. Então, eles permitiram fazer o uso do patrocínio e por se tratar de uma publicidade profissional, então eles entendem que pode ser, ela seja passiva. Qual é a publicidade passiva? É a mesma do Google Ads, que também é permitido. Por que a publicidade passiva? Porque, vamos lá, doutora Adriana, qual é a área de atuação? Constitucional. Constitucional. Então, vamos lá. De Campinas ou de São Paulo, doutora? São Paulo. São Paulo. Então, vamos lá. Aí, a doutora Adriana vai lá, paga R$800 por mês no Google Ads, certo? E ela tem um site do escritório dela. Aí ela coloca lá no Google Ads, cadastro de palavras-chave. Ela coloca assim, advogada, constitucional, São Paulo, capital, o bairro, e coloca palavras-chave. Aí um cidadão fala, nós precisamos de um advogado constitucionalista. Mas eu quero uma advogada, não quero um advogado não. Aí ele escreve lá, advogada, São Paulo, constitucional, enter, e o bairro, e dá um bairro dentro, enter, aparece o dela primeiro, porque ela patrocinou. Não é ela que está jogando a imagem para ele, é ele que está procurando. Então isso eles entenderam que pode. Trata-se de publicidade passiva, quando o cidadão ou um membro da sociedade procura um advogado. Então esse tipo de patrocínio é permitido no Google Ads e no impulsionamento das redes sociais. O que não é permitido? Os bumpers de YouTube. Quando a gente não está assistindo um vídeo legal lá no YouTube, um clipe de música, não parece uma propaganda chata no meio? Isso é publicidade ativa. É o advogado que joga para a gente. Ou, no caso do YouTube,
outras pessoas que jogam para a gente. Esse tipo de publicidade não é permitido. Porque eu não quero ver, eu não estou procurando. Então, aí, não é permitido, ok? O que eu gostei? Dois artigos e duas novidades que eu gostei nesse provimento. Primeiro, o artigo 9º, criou um comitê regulador de marketing jurídico. O que é este comitê regulador de marketing jurídico? É um comitê formado por advogados que vão se reunir de 3 em 3 meses para dirimir dúvidas de interpretação, de como está sendo interpretado o nosso provimento e o código de ética, e regulamentar o nosso provimento. Mudanças. Já teve uma, certo? E quem vai fazer parte desse comitê? 5 conselheiros federais, sendo obrigatório um de cada estado. Um presidente do Tribunal de Ética, eleito pelo Colégio de Presidentes, dos presidentes estaduais. Um membro da Associação de Advogados. E aí a força da Jovem Advocacia. Um presidente da Comissão da Jovem Advocacia de um estado eleito pelo Colégio de Presidentes dos Jovens Advogados. Vão se reunir a cada 3 meses, dirimir dúvidas e falar, olha, nesse artigo a interpretação tem que ser assim. É isso que eu quis dizer aqui. Já sanaram uma dúvida, já tiraram umas palavras aí de um artigo que estava mal redigido, que eu vou falar mais para frente. Gostei disso. Por que eu gostei disso? Porque minha avózinha, ela dizia assim que toda planta, quando a gente não muda ela de lugar, se ela não morre, ela murcha. Então nós temos que regar para ela não murchar. Esse provimento eu vejo ele como uma planta. Esse comitê é ou as pessoas que vão regar. Vão ter que ficar regando, para que ele floresça e nos dê fruto. Porque se não regar, ele vai morrer. Ele vai morrer, não vai trazer mais novidade nenhuma, ele vai parar por aí. E o mundo está em evolução constante. Nós não podemos ficar mais 20 anos para atualizar um provimento. Então, o comitê ele vai atualizando de 3 em 3 meses. Então, gostei demais da criação desse provimento. E torço, para que ele não seja um provimento político. Coloquem pessoas lá apenas por ter cargo. Coloquem pessoas que entendem de publicidade. Porque além dos conselheiros, advogados que forem nomeados, vão ter os assessores através de nomeações. E que esses assessores sejam pessoas que realmente entendam da publicidade jurídica. Ok? Outra questão. No final do provimento 205/2021, tem um chamado anexo único, com 14 anexos. Muito legal. Por que é legal? Porque é casos práticos. A gente lê o anexo, a gente entende o que ele está dizendo. Então a gente já sabe o que quer, o que pode ou o que não se pode fazer. É o objetivo. Não tem interpretação. Vou ler um anexo aqui para vocês. Ó. Criação de conteúdo, palestras e artigos. Deve ser orientada pelo caráter técnico e informativo, sem divulgação de resultados concretos obtidos, clientes, valores ou se é gratuito ou não. Tá lá, claro, quando eu for fazer uma palestra, eu tenho que levar conteúdo de caráter técnico e informativo, sem divulgar resultados, sem falar dos meus clientes, sem falar de valores que eu cobrei, se é gratuito ou se não é. Tá lá, claro. Então, eu gostei demais do anexo único. E eu acredito que este comitê vai criar mais anexos para o nosso provimento também. Certo? E aí tem um artigo que muitos usaram para os tal dos caças-likes, né? Para ganhar curtidas, para se autopromover nas redes sociais. E conseguiram. Mas confesso para vocês que o artigo está mal redigido. E aí a OAB, através do comitê, já regulamentou isso, através de uma proposta da OAB do Mato Grosso. E eles, de pronto, já regulamentou. Que é o artigo, que é o parágrafo único do artigo 6º, que é o artigo da ostentação nas redes sociais. O parágrafo único, olha só o que ele diz. Fica vedada em qualquer publicidade, fica vedada, destaque, em qualquer publicidade, certo? A ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão.
como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização nos casos concretos para ofertar a atuação profissional. Estava mal redigido. Por que o mal redigido? Qual que foi o erro da interpretação? O ou não. Ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão. O ou não. Porque eles entenderam que o ou não poderia ser a pessoa física. Doidura. Primeiro porque o ou não é que eu posso fazer na publicidade no perfil pessoal ou não profissional. Então eu posso fazer em qualquer um. Então eu não posso me ostentar na questão da publicidade jurídica. Até porque, gente, a OAB, ela regulamenta o exercício da advocacia. E não da pessoa Adriana, da pessoa Naeli, da pessoa João. É da advocacia. Então ela não pode regulamentar minha vida civil. Minha vida civil que regulamenta é o Código Civil. E não o Estatuto da Advocacia, os provimentos, os códigos de ética e disciplina. Certo? Então, este é um ponto. O segundo ponto, o provimento, ele trata de publicidade jurídica e não da minha vida pessoal. E não da minha vida pessoal. Então, na minha vida pessoal, óbvio que se eu for fazer uma viagem, eu posso bater uma foto no resort, nadando com os golfinhos em Cancún. Óbvio. É óbvio que se um dia eu comprar uma Ferrari, eu posso bater uma foto, escrever um sonho realizado. É óbvio que se eu comprar um cavalo de raça, eu posso cavalgar, fazer um vídeo cavalgando no meu cavalo. Óbvio que eu posso fazer isso. O que eu não posso é utilizar destas imagens para me autopromover profissionalmente. Adquirir essa Ferrari porque eu sou um bom advogado. Aí eu não posso. A advocacia me proporciona isso. Deitado no ofurô, em Cancún. Aí eu não posso. Porque eu estou me autopromovendo. É isso que o Conselho Federal veio regulamentar e proibir. Agora, eu andar de helicóptero, de avião, lanchas, iates, carros, isso eu posso fazer, eu só não posso associar isso a uma publicidade jurídica. Esta é a questão. Mas como eu estou falando para acadêmicos, doutora Adriana, eu tenho que falar da melhor publicidade que existe. Primeiro, quando vocês forem atenderem, façam um atendimento humanitário. Humanize o atendimento de vocês. Conheça as necessidades dos clientes de vocês. Por que isso? Até para saber quanto que eu vou cobrar. Porque às vezes se eu falar 10 mil, a pessoa assusta. Mas se a pessoa deixar clara para mim que ela consegue apertar aqui, apertar ali, disponibilizar R$800 por mês, eu posso falar 12 pagamentos de 800. Ou 15 de 800. E aí ela vai pagar. Ela vai me falar o tanto que ela paga. Eu tenho que saber que advogado nada mais é do que solucionador de problema. Advogado soluciona problema. Eu tenho que saber que quando eu saio da faculdade, a única diferença minha, recém-formado, para uma doutora Adriana, para um doutor Marlon, é a experiência. O conhecimento jurídico é o mesmo. Os livros são os mesmos, mas a experiência. Então eu tenho que pedir feedback de como eu estou trabalhando, como que está sendo as minhas petições. Converse, dialogue. Eu tenho que saber que eu tenho que fazer uma boa petição inicial. E o que é boa petição inicial? O bom advogado e a boa advogada não é a que escreve 50 laudas. É o que coloca 50 laudas em 4. Esse é o bom advogado. Na hora que você lê 50 laudas, você lê 4, está o mesmo conteúdo. Mas as 50 laudas eu demorei 1 hora para ler e perdi a atenção ali no meio. As 4 eu li em 5 minutos. E aí o juiz vai ler, que é ele que julga a sua causa. A de 50 laudas, ele vai mandar o cartorário ler, o escrevente não vai ler. Vai ler só os requerimentos. É assim que funciona. Essa é a prática da advocacia, da qual a gente não aprende na faculdade, exceto quem está assistindo a palestra promovida pela doutora Adriana. Então, vocês têm que fazer uma boa petição inicial. Esquecer esse negócio de ficar falando difícil, gente. A comunicação, ela é fácil.
fale de um modo que você não precisa pensar para interpretar aquela palavra, para entender o que ele está dizendo. Escreve fácil, de um modo fácil. Aliás, nós temos um presidente na OAB que está onde está por causa disso. Fala do modo que todos entendem. Respeite o seu local de trabalho. Sabe por quê? Vou ensinar uma coisa para vocês. Dr. Jonathan, você acredita que a advocacia tem estoque? E se sim, qual é o estoque do advogado? Ou da advogada? Pode abrir o microfone, doutor, falar com a gente. São estoques das pessoas, né? As pessoas que nós trabalhamos. Não entendi muito. Não, vamos lá. O que é estoque? Passei numa vitrine, vi um lindo vestido, comprar para minha esposa. Chego, entro, compro, ele me mostra o vestido, mostra a costura, o corte, isso é qualidade. Embrulhou, me entregou, ele vai lá no quartinho do fundo, pega um outro vestido para vestir o manequim. Foi lá no estoque. Certo? Qual é o estoque do advogado? Ou da advogada? Os livros? Não, esse é o conteúdo. Essa é a costura do vestido. É a qualidade. O estoque do advogado e da advogada é uma palavrinha chamada tempo. Advogado e advogada tem que ter tempo. Tempo para peticionar. Tempo para estudar. Tempo para se relacionar. Advogado que não se relaciona não tem cliente. Ele tem que ser conhecido, ele tem que ter conhecimento da sociedade. Tempo para frequentar campo de futebol, bares, quadra de vôlei, de tênis, barzinho. Ali é relacionamento, ali tem causas, ali tem clientes. Ele tem que ter tempo para fazer audiência. Ele tem que ter tempo para atender. Vamos imaginar que eu tenho prazos para cumprir, 15 prazos na data de hoje. Falta 10h30 da noite, falta 4 prazos. Me liga um cliente. Falou, doutor Marlon, tudo bem, tudo bem. Olha, passei numa blitz, saindo de um happy hour aqui, soprei o bafômetro. Estou aqui na delegacia. Você poderia vir me acompanhar? Se eu for, eu perco os prazos. Se eu falar não, eu perco os clientes. Eu perco o cliente. Então, não tenho estoque para atendê-lo. Eu tenho que ter tempo. Meu estoque está aqui. Ó. E como que eu faço para criar estoque, se eu não tiver estoque? Porque eu só consigo crescer se eu tiver estoque. A não ser que eu queira permanecer onde eu estou. Não, minha advocacia está boa assim, eu vou ficar assim. Não vou aumentar meu estoque. Mas se eu quiser aumentar o estoque, tem uma palavrinha que a gente usa dentro do empreendedorismo, que é dividir para conquistar. Nós temos que dividir para somar, para multiplicar. Chamar um parceiro. A Naeli não vai poder atender o cliente? Olha, eu não vou poder te atender, mas eu tenho um advogado que trabalha comigo, é responsabilidade minha, chama Dr. Jonathan, eu posso mandar ele aí? Pode. Então, eu estou ligando para o Jonathan. Jonathan, ó, pode ir lá, tal. Mas e o preço? Não, o preço pode deixar que eu combine e a gente reparte. Vai lá. Eu atendo o cliente, somo parceria, ganho meu dinheiro. Dividir para conquistar. Nós temos que fazer isso. Dividir para conquistar, através até mesmo de especialização. Porque hoje, dentro do direito, já está se especializando dentro de uma especialidade. Direito de família e sucessões é uma especialidade dentro do direito civil. Como na medicina. Ortopedia, já tem especialistas em falange do dedo da mão esquerda, vocês já ouviram. É uma especialidade na especialidade. Quando a gente é especialista, nós podemos cobrar. Porque a especialidade nos faz isso. Aquele advogado bombril de 1000 utilidades, isso está acabando. Isso está acabando. Então, já busque o que vocês querem. Mas, nossa, eu vou fazer só advocacia, direito de família e sucessões, e se entrar um cliente criminal no meu escritório, eu vou perder dinheiro? Não, gente, você vai trabalhar com parceria. Chama o teu parceiro, divide. E o cliente dele, ele manda para você, então você manda para ele. E vão dividindo. E vão somando. É assim que se faz a advocacia. E empreender. Empreendedorismo, sabe o que é? É o empoderamento de si próprio e dos terceiros que se relacionam com a gente, que são os nossos clientes. O cliente tem que sair do processo empoderado, forte, independente do resultado. Mas sair do processo feliz pela dedicação e o trabalho que você ofereceu a ele. E aí,
eu chamo vocês para uma outra questão. Prepare-se para a audiência. Vão para uma audiência preparados. Isso aconteceu comigo. Em 2005, 3 anos de formado, nós advogamos muito na área de ação civil pública. E meu pai tem uma banca de advocacia hoje, tem 45 anos de banca de advocacia. Advogamos para alguns políticos. E eu fui fazer uma audiência. E tinha 2 audiências, uma na cidade próxima, Votuporanga, e outra na cidade de Jales. Meu pai foi para Votuporanga e eu fiquei em Jales. Na hora que eu cheguei na audiência, o cliente já, um jovem advogado, né? 3 anos de formado. Ô, doutor Marlel, o senhor para fazer audiência? Sim, sou eu. Ah, não vai ser teu pai? Não, não, vai ser eu. Percebi que ele já olhou com desconfiança. No direito dele, eu também olharia. Faltava ouvir 3 testemunhas de acusação e as 3 testemunhas de defesa. 2 testemunhas de defesa nós tínhamos levado. As 3 testemunhas de acusação, falando nada com nada, não trazia prova nenhuma contra meu cliente. O promotor encheu de pergunta. Doutor Marlon, tem perguntas? 100 perguntas, excelência. Na primeira, na segunda e na terceira. O cliente já olhou assim, nossa, não fez uma pergunta. Aí o juiz perguntou, doutor, o senhor vai ouvir, pode chamar a tua testemunha? Qual chama primeiro? Falei, excelência, pela ordem, gostaria de dispensar as minhas testemunhas. Por quê? Não tinha prova contra o meu cliente. O ônus da prova era do promotor. O benefício da dúvida é do meu cliente. Eu não vou ouvir testemunha para falar que ele era boa pessoa, cumpridor de seus deveres, um ótimo pai, não tem nada a ver com o processo. Era isso que as testemunhas iam falar. Não, silêncio, dispensa as testemunhas. Vai se comete alguma gafe e condena, né? Não tem um vídeo do cara que passa um cimento, fala, nosso cliente na audiência, aí passa o gatinho em cima do cimento? É mais ou menos isso que acontece. Então, eu falei, vai se acontece isso. Dispensei as testemunhas. Nossa, o cliente dentro da audiência. Doutor, o senhor não fez uma pergunta, não falou nada, o senhor ainda vai dispensar as testemunhas e vai vir falar bem de mim? Calma. Tentei explicar para ele, ele não entendeu. E na hora me veio um estalo. A audiência era numa quinta-feira, eu estava estudando o processo desde domingo à noite, que eu peguei com carga, era 8 volumes, era processo físico. Peguei com carga 8 volumes na sexta e estudei desde domingo à noite o processo. Eu tinha tudo anotado, página por página, provas, tudo. Veio esse estalo na minha cabeça, falei, excelência, pela ordem. Tendo em vista que eu já dispensei 2 testemunhas, última audiência da pauta, não está atrasado. Vamos fazer a sustentação, as alegações finais de modo oral. Aí ele falou, não, doutor, vou dar prazo de 10 dias. Eu falei, doutor, o Ministério Público já traz a dele pronta num pendrive. Só colocar aí e baixar. Em 10 minutos eu falo, o processo já vai estar concluído para sentença, que levará 1 ano para chegar nas tuas mãos para sentenciar. Vamos evitar morosidade, celeridade processual, excelência. Vamos fazer. Doutor, vamos fazer então. Doutor, está pronto tuas alegações? O Ministério Público foi lá, colocou. Aí, gente, chegou a minha vez. Aí, ó, homens, chacoalhe paletó. Mulher, passa a mão no cabelo. Luz, câmera, ação. É momento da gente brilhar. Levanta-se. Fala de pé. Mostra que aquele processo você tem conhecimento e que ele foi único no teu escritório. Que você se dedicou em cima dele. E eu comecei a falar. E neste momento eu não tinha esta visão. Mas eu comecei a falar e na época, a doutora Adriana vai saber disso, os escreventes digitavam o que a gente ia falando. E a gente falava, até a gente pontuava, não sei o que, vírgula, ponto, tal. E eu andei e fui para trás da escrevente para ver ela digitando, para saber onde que eu colocava o ponto, a vírgula e tal. E eu comecei a ver o cliente olhar para mim e tal. Falou, mas da onde que está vindo tanto conhecimento assim dessa pessoa? E eu comecei a falar, tal. Terminei a sustentação, o juiz chamou o processo concluído para a sentença. Na hora que nós fomos sair da sala, o cliente já segurou a porta aberta. E falou, doutor, pode passar. Eu já percebi que havia uma cordialidade ali que não tinha. E na hora que eu passei, ele deu os tapinhas nas costas, 3 tapinhas, e disse, filhinho de peixe. Opa, caiu a... Estão ouvindo? Iba deu os 3 tapinhas e disse, filhinho de peixe, peixinho é, doutor. Parabéns. E nós descemos conversando. Aí ele entendeu por que eu dispensei as testemunhas. E eu expliquei para ele, até antes daquilo ele não tinha entendido. Aí depois ele entendeu. Até hoje esse cliente, ele entra no meu escritório, meu pai nunca mais atendeu ele, só eu que atendo, desde essa época. Meu pai nunca mais atendeu ele. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque a melhor, a primeira, e a que nunca vai sumir, publicidade,
positiva para nós e para todos, para qualquer profissional, de qualquer ramo, é o boca a boca. É o cliente falando bem da gente. Esta é a melhor, esta não tem dúvida, e eles não precisam nem fazer publicidade, ele pode fazer propaganda mesmo. Meu advogado é bom, minha advogada é boa, ó, ganhou uma causa, leva lá, honesto. Não é você não pode responder por terceiros. Então ele não precisa nem fazer publicidade, ele pode fazer propaganda, levar clientes para o teu escritório e com o aval dele ainda. Esta é a melhor. Então, gente, não se preocupe só com o mundo virtual. Realidade, sangue na veia. Essa é a profissão dos advogados. Olhar no olho do cliente sem vergonha e com coragem. Mesmo a gente tremendo de medo. Mas nós não temos o direito de ter o medo na frente do nosso cliente. É coragem que a gente tem que demonstrar. E assim, eu termino minha fala de hoje dizendo a todos vocês que vocês tenham sucesso na profissão, com coragem e dedicação, porque vocês vão representar, como diz o nosso presidente Caio, a maior autoridade dentro de um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Nós, advogados e advogadas, somos vozes deles perante o judiciário. Um abraço a todos e fico aqui aberto às perguntas de vocês. Muito obrigado, doutor Marlon, pelos grandes ensinamentos. Inclusive, aprendi, tirei várias dúvidas hoje com sua explanação aqui. Pessoal, caros ouvintes, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, peço que coloque no chat ou no Q&A. Agora eu vou passar a palavra para a Naeli, para que ela possa tirar alguma dúvida e ler eventuais perguntas. Bom, obrigada, doutor Marlon. Eu tirei várias dúvidas também. Como eu sou uma estudante ainda, né? Eu já estou me encaminhando daqui a pouco para a formação como bacharel e logo após, né, como advogada também, tirando a minha OAB. E eu tirei várias dúvidas que já vão super me ajudar, né, quando eu for exercer a minha profissão. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que veio, deixa eu pegar aqui rapidinho, que é da Ana Carolina Correia Calestini. Ela falou: Dr. Marlon, obrigada pela palestra. Só uma dúvida, por gentileza. Como seria um post adequado para publicar nas redes sociais? Então, vamos fazer um post adequado. Vou fazer ele com vocês aqui. Vamos lá. Doutora Adriana, senhora compra pela internet ou não? Compra. O que compra pela internet? Uma mulher compra pela internet? O que mais se compra pela internet? De tudo, doutor, de tudo, de tudo. As respostas, as respostas vêm nessa ordem, gente. Ó. Sapato, maquiagem, bolsa, livros. Livros, eu iria no primeiro livros, que é o que eu mais compro pela internet. Geralmente é nessa ordem. A primeira vem sapato. Vamos de sapato, assim, certo? Vamos fazer o que é um post adequado. Vamos fazer um post de direito consumidor. Todo mundo sai da faculdade, pegou a carteira da OAB, vira advogado de consumidor, tá, gente? É uma forma de ganhar um pouquinho, entrar aí no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Direito consumidor. Vamos lá. Pegar minha personagem, eu já escolhi. Essa é a doutora Adriana. Pegar uma moça loira, certo? Para colocar no meu post, ok? Ela está comprando pela internet. Vou pôr ela ao lado de um notebook, de um computador. E ela está comprando sapato. Então, vou colocar uma moça loira ao lado de um notebook e de uma caixa de sapato. Certo? Para mostrar que ela está comprando sapato. Aí eu vou colocar essa moça loira, porque a doutora Adriana, gente, ela estava comprando um sapato preto brilhante para ir no baile da advocacia de São Paulo. Porque o vestido dela também era um preto brilhante. Mas ela viu esse preto brilhante, esse sapato nos sites de que vendem sapato online e comprou. Mas na hora que chegou o sapato, era um preto fosco. Então ela está abrindo a caixa de sapato ao lado do notebook e com uma cara assim, ó, decepcionada. Certo? Ela está decepcionada com a cor do sapato. E ela ligou pro vendedor. E sabe o que o vendedor falou para ela? Falou: olha, Adriana,
A foto que estava lá, estava escrito embaixo, pequenininho assim, ó, meramente ilustrativa. Eu não vou fazer a devolução do teu dinheiro e nem a troca do teu sapato. Então, é isso que nós vamos atingir. É este que eu quero alcançar. Este cidadão, este consumidor, que comprou um sapato ou uma mercadoria e não aceitaram a devolução na rede social. Então, minha imagem, se vocês conseguiram formular, nós trabalhamos com imagem no começo, falando quem nós somos, então vamos lá. Uma moça abrindo uma caixa de sapato ao lado do computador, mostrando com uma cara de decepção, comprando pela internet, certo? E eu escrevi em cima assim, hashtag, você deve denunciar direito de arrependimento de compra. E embaixo, Livramento Advogados Associados, meu logotipo, meus dados ali, embaixo no rodapé. Eu posso postar isso aonde eu quiser. Esta é uma informação que todo cidadão, todo consumidor que comprou um sapato ou qualquer mercadoria, ele tem o direito de renunciar à compra. Mas, doutor, eu postei no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, o que eu posso escrever? Vai no Código do Consumidor, copia o artigo do direito de arrependimento de compra e cola. Escreve isso. Você está dando a informação da lei. Que dentro de 7 dias todas as pessoas configuram tal. Isto não configura, o Fabiano está perguntando se isso configura propaganda. Não, isso é publicidade, porque eu estou dando uma informação com discrição e moderação, uma informação da lei, que todos têm o direito de arrependimento de compra. Agora, vamos lá, eu monto a mesma imagem e eu coloco assim, adquirir uma mercadoria e não aceitaram a troca, procure seu direito. Aí eu estou instigando, aí é propaganda. Aí eu estou mandando, vai lá procurar teu direito. Entendeu a diferença? Esta é a diferença. Um eu dou informação, o outro eu instigo. Tem um método, se vocês, eu gosto de assistir, porque como eu estudei marketing, eu gosto de assistir também, sabe? Polishop. Polishop usa um método de venda, gente, chamado método Harvard. O método Harvard tem 5 coisas. Primeira coisa do método Harvard, ele vem com uma pergunta. Se tiver ponto de interrogação, cuidado, porque instiga. Vamos lá. Como que é o nome do criador do iPhone mesmo? Steve Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs fez isso quando ele falou que ele ia trazer um computador mais fino do que os existentes. E ele trouxe um iPad dentro de um envelope. Então, eles chegam assim, eles falam assim, você já viu um computador mais fino que um envelope? Ou, vamos lá, Polishop. Vocês querem fritar um bife sem grudar no final da frigideira? Uma pergunta. Eu sou o Marlon Livramento, aí eles, primeiro é uma pergunta, segundo é a apresentação de quem está fazendo. Eu sou o Marlon Livramento e vou apresentar isso para vocês. Segundo. Terceiro, a demonstração. Esta é a frigideira com fundo de teflon, Olha aqui para vocês. Joga o bife e demonstra. E ao final, uma frase de impacto. Nunca mais estrague o almoço da sua família. Isso é método de venda, método Harvard de venda. Então, quando se começa com um questionamento, muito, muito, muito provável que vai ser propaganda. Não se questiona. Quem informa não pergunta. A informa é exclamação. Eu estou informando. Estou informando. Direito de arrependimento de compra. Você deve denunciar o direito de arrependimento de compra. Eu estou informando. Agora, você comprou um sapato e não aceitaram a troca? Interrogação. Eu estou instigando. Procure seus direitos. Então, primeiro eu pergunto, depois eu instigo. Então, aí é propaganda. Esta é a diferença. A imagem é a mesma. O que mudou foi o conteúdo da frase que eu vou disponibilizar. Mais alguma pergunta? Pessoal? Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta aqui, furando a fila dos acadêmicos,
porque realmente é um tema tão interessante, tão necessário, e assim, no grupo da CAD está todo mundo elogiando muito, viu, doutor Marlon? Depois eu vou mandar os prints. Vou mandar os prints aqui dos elogios, porque tá demais. O pessoal ficou muito, muito feliz aí com a palestra, com as informações. Aqui o chat também está repleto de elogios e tal. O doutor falou sobre esse último, né, provimento e sobre essa regulamentação que foi feita em relação à ostentação. Isso, de fato, né, eu acompanhei bastante, vários colegas ficaram muito preocupados em relação a isso, né, o que pode, o que não pode fazer e tal. E o doutor foi muito na veia, o que divide, né, o possível e o que não deve ser feito. Na época, faz muito pouco tempo, né, que isso aconteceu, mas eu acabei pesquisando alguns perfis, assim, de colegas, e algumas coisas são realmente muito gritantes, né? Eu entrei num perfil de uma colega que ela advoga para direito internacional, aí ela numa lancha falando de qualquer lugar você pode advogar. Eu estou aqui indo para a Croácia, mas estou aqui fazendo uma petição. Então, assim, isso é muito notório. Você está utilizando efetivamente, né, o seu status para vender a imagem de um advogado bem-sucedido. E o que a gente vê, eu até comentei, né, com alguns acho que foi até no grupo da CAD, a gente tem um grupo de bate-papo também, além do grupo oficial, que o que divide, na verdade, é justamente essa questão qual é a problemática disso, porque muitos colegas não, mas alguns colegas, infelizmente, se valem, às vezes, até de locação de carros para parecer, né? O doutor falou muito bem sobre isso, né? É preciso, além de ser, parecer também. Então, muitas pessoas parecem esse advogado super bem sucedido para vender esta imagem e, de alguma forma, acabar captando essa clientela, mas, na verdade, quando o cliente vai ver, não é nada daquilo, a pessoa não tem todo aquele status e tudo mais. Embora, isso eu penso que é uma questão bastante problemática, né? Porque o que vale no advogado é efetivamente o seu conhecimento técnico. Nós temos advogados que, de repente, não são advogados milionários, que não estão nesse nível, não vão fazer imagens nas Ilhas Maldivas, mas são pessoas absolutamente competentes. Então, as redes sociais, elas também trouxeram elas também acabam fomentando, de alguma maneira, uma certa desigualdade dentro, né, da advocacia. E eu não sei se o provimento eu acho muito adequado, eu super defendi em todos os espaços que eu estou, acho que é necessário regulamentar isso mesmo, e queria ouvir um pouco do Dr. Marlon, o que o senhor acha que esse advogado, que de repente, às vezes está no seu início de carreira, como é o caso da maior parte dos nossos acadêmicos aqui, que em breve estarão começando a sua carreira, o que seria ideal, qual tipo, eu sei que o doutor acabou de explicar como deve ser feita uma comunicação com esses princípios basilares, tal, descrição, né, informação, moderação e tal, mas como conseguir engajamento sem fazer postagens que tenham esse viés de propaganda? Será que é possível fazendo só essa propaganda informativa? O que o doutor recomenda, assim, como a maneira de agir nas redes sociais que funciona melhor dentro desse perfil, desse parâmetro ético? Vamos lá. Esse mundo de ostentação, isso é ilusão, gente. Isso não traz cliente para ninguém, certo? Isso não traz cliente para ninguém. O que eu vejo, o que eu assemelho, o que eu acho que é o que vai nos trazer notoriedade e credibilidade. Tem uma pesquisa que mais de 90% dos cidadãos perguntaram assim: o que você pretende o que você espera do seu advogado, do advogado? Não surpreendentemente, a resposta, apesar de ser uma surpresa no mundo, ninguém imaginou isso, mas se a gente pensar, não é surpresa, mais de 90% responderam que pretende que ele esteja próximo de quem vai julgar a causa, que é isso. Está errado? Não. Certo. Mas ninguém pensou nessa resposta. Mais de 90% dos cidadãos não dizendo. Mais de 90%. Então, o que um cliente quer do advogado? Ele quer que o advogado seja influente. Então, eu tenho que disponibilizar conteúdo jurídico
com influência também de network. Eu não posso perder a oportunidade de, num evento, de não participar de eventos, se tiver a doutora Adriana Cecília, bater uma foto com ela. Complicado. Minha professora, presidente da Comissão de Direito Acadêmico, me ensinou muito. Por quê? Porque um cliente de uma Adriana, ou quem conhece a doutora Adriana, vai olhar e falar, nossa, olha, a doutora Anaeli, junto com a doutora Adriana. Então, nossa, se a Adriana está falando, porque ela também é boa. E é assim, nós temos que mostrar que nós procuramos ter conhecimento, e não que nós temos bens. Cursos, palestras, eventos, pós-graduação, mestrado. Ah, mas eu falar que eu tenho mestrado, eu não estou me autopromovendo? Não, você está dando a informação do teu currículo, isso é permitido. Isso é informação. Então, a gente tem que procurar mostrar que nós temos esse tipo de conhecimento. O que eu não posso é mostrar conteúdo de processo, quantos processos eu tenho. Aí eu estou me autopromovendo. Mas mostrar o que eu busco para fornecer aos meus clientes em forma de trabalho, que aí é o meu conteúdo e não o meu estoque, doutor Jonathan, que é o meu conhecimento, livros, cursos que eu vou fazer e tudo mais, isso eu tenho que mostrar. Por isso que a gente tem que ter tempo. Tempo para buscar conteúdo também. Então, assim, eu acredito que a publicidade jurídica, ela não seja para conquistar só o cliente. A publicidade jurídica seja para mostrar quem você é. A conquista do cliente eu deixo como consequência mesmo se o cliente falar, eu quero ou não este advogado. Mas para você mostrar quem que você é, não somente como advogado ou advogada, mas também como ser humano. Porque outra pesquisa, aí é mais alta, é 94 ponto alguma coisa por cento, já são no migalhas, que primeiro se contrata um bom ser humano. Depois vai procurar saber se ele é um bom advogado ou uma advogada, ou um outro profissional, médico, não. Primeiro ele se contrata um bom ser humano. Então nós temos que mostrar quem nós somos como ser humano também. Então a rede social é para isso. Teve uma outra pergunta aqui, que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui no comentário. Talvez a Eu acho que Eli tenha... Desculpa, querida. Não sei se você chegou a anotar para passar para o Dr. Marlon. Fica mais fácil. Eu acho que eu perdi ela. Eu tinha... Não, eu só vi uma pergunta que mandaram... Tem duas perguntas, né, que mandaram no QIA. São dessas que o senhor está falando? Tem no chat também. Pode encaminhar, querida, as perguntas que você tiver, até porque a gente já está meio que no finalzinho do evento, né? Tem um cara que perguntou, eu costumo usar a frase você sabia. Isso caracteriza? Não, eu também uso. Vamos dar um exemplo? Está chovendo em São Paulo, aqui está chovendo muito. Eu coloco assim, choveu muito, o que eu faço? Publico um flyer, né, um cartaz lá, com um monte de raio, e escreve assim, você sabia que a Eletro tem que ressarcir os bens queimados em uma tempestade? Estou dando uma informação, isso é permitido. Agora, se eu coloco assim, queimou algum bem e não foram ressarcidos, procurem seus direitos. Aí é propaganda. Agora, se eu der informação, você sabia? Tá bem. Isso é informação, isso é permitido. Isso não tem problema algum. Sim. Bom, antes da gente terminar, né, porque a gente já está se encaminhando para o final, eu queria falar algo que eu vi recentemente que se encaixa um pouco, né, se encaixa bastante, né, no tema que a gente está tratando. Bom, eu vi uma doutora, né, que é criminalista, que eu acho que muita gente deve saber quem que ela está indo em vários podcasts, ela está indo em várias plataformas, e ela está divulgando bastante não só o trabalho dela, mas sim a história dela. Bom, e eu achei isso um pouco problemático, de certa forma. Não sei se o Dr. Marlon partilha da mesma ideia que eu. Eu não sei se ele sabe de quem eu estou falando, mas ela tá bem famosa aí. Pode falar o nome dela? Eu mando aqui no chat pro Dr. Marlon. Tá bom, então. E ela tá repercutindo bastante, tanto que disseram que essa questão que a OAB levantou sobre a ostentação dos advogados foi relativo ao que ela está divulgando nas redes sociais dela. E eu acho que isso é um pouco negativo também para a advocacia, porque a forma que ela está divulgando
os trejeitos, a fala, tudo que ela está fazendo, eu acho que talvez seja um pouco negativo para a advocacia. Eu não sei se o senhor chegou a ver. Que eu queria saber se a opinião do senhor Você é quer que eu respondo, positiva. você quer que eu responda em rap ou não precisa? Não, Não. desculpa. É assim, você já falou. Você já respondeu. Uma, porque se autopromove. E dois, porque no nosso código de ética diz que quando a gente denigre a nossa advocacia, ela também é considerada infração ética. Falar mal, inclusive, da instituição que a congrega. Isso é infração Sim, ética. né? No caso, ela postou, acho que até foi ela postou uma brincadeira, de certa forma, que ela comprou várias roupas de grife e por conta dessa determinação da OAB, ela colocou, meio que fazendo uma brincadeira com a OAB, C&A, Renner, as marcas que são mais acessíveis, né? As pessoas de baixa renda e etc. Bom, Isso não é permitido, isso é infração ética. A Zilmara Tavares faz uma pergunta Mara, interessante. Que meios de... quando já advogada, posso enviar publicidade por mala direta à lista de transmissões? Muito interessante, para fidelizar e para também fazer publicidade. É permitido para os nossos clientes, doutora Zilmar. Lista de transmissão está no parágrafo 1º, ou parágrafo único do artigo 46 do nosso Código de Ética. Eu posso utilizar o meio de telefonia e tecnologia para enviar diretamente a publicidade jurídica sem o intuito de captar o cliente. Então, sem fazer propaganda. A publicidade eu posso, mas tem que ser os nossos clientes. Então, por exemplo, eu tenho lista de transmissão chamada 14/10. Eu tenho lista de transmissão de quase todos os dias do ano. Quem está nas listas de transmissão de 14/10? A minha funcionária, minha secretária chega no escritório, pega o celular do escritório, primeira coisa que ela faz é ordem. Ela manda o cartão do escritório de feliz aniversário. Todos os meus clientes que fazem aniversário no dia 14/10. Ele recebe um parabéns do Livramento de Advogados Associados. E recebe Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aí a lista de transmissão de todos os clientes. Por quê? No mínimo, eu mando 4 mensagens por ano para ele. Feliz aniversário, Natal, Ano Novo e Páscoa. É 4 por ano, no mínimo. Imagina um cliente que acabou um processo há 4, 5 anos, recebendo todo ano 4 mensagens. Na hora que eu precisar de um advogado, o gatilho mental dele dispara, lembra de mim. Isso é fidelizar cliente. E também eu posso enviar publicidade deste modo para as redes sociais também, por lista de transmissão. Mais alguma pergunta? Eu acho que já está encerrado. bom, acho que tem uma última pergunta no chat que mandaram, que foi se, doutor, ter uma única rede social ou ter uma pessoal e uma profissional? Foi a pergunta da Letícia. As duas? A última pergunta. As duas. Sim. Tem uma pessoal e uma profissional, e vou falar por quê. Primeiro, acompanhar a vida da Adriana é legal. Agora, a doutora Adriana é chata, gente. Só publica lei. Para que eu vou ficar seguindo ela? Então, a rede pessoal, você tem mais engajamento. Quando você coloca a mesma publicidade, você vai ver que na pessoal tem 100 curtidas. Na profissional tem 1, 2. Então, na pessoal, ela dá engajamento. Mas por que eu tenho que ter profissional, então? Porque hoje é permitido o patrocínio e o impulsionamento. Aí eu só consigo fazer na profissional. Então, se eu quiser impulsionar, eu tenho que jogar na profissional. Então, tenha as duas. Mas cuidado, hein, gente? As redes sociais, elas demonstram quem são vocês. Um dia, eu estava fazendo uma palestra na Semana Jurídica na Faculdade de Itu, tinha uma estudante com uma câmera fechada e ela perguntou se eu realmente acreditava que as redes sociais identificassem. Falei, opa, eu, por exemplo, não te conheço. E ela estava com a câmera fechada. Eu, por exemplo, não te conheço, mas você é uma mulher empoderada, você é uma guerreira, luta contra esse sistema de mundo. E comecei a elogiar ela. E ela abriu a câmera e começou a chorar. E ela falou, doutor, por que o senhor falou isso? Porque na hora que você fechou a câmera, estava a Mulher Maravilha amamentando um filho. É lógico, ela é mãe solteira, gente. Era óbvio. Aquela imagem dela já mostrou tudo quem ela era. Eu só comecei a falar o que ela queria ouvir. Então, as redes sociais demonstram. É legal eu postar bebendo uma cervejinha socialmente num bar. Principalmente se eu estiver ao lado de pessoas
que têm conteúdos jurídicos, são famosas, mostra que eu estou ali, ó, amigo mesmo de tal advogado, ou de tal advogado. Olha as rodas que ele frequenta. Legal. Agora, rodando camiseta e vamos lá, e sem camisa, aí não tem nada a ver. Aí teu cliente está vendo isso também. Então, quem vai trabalhar com as redes sociais, pessoal, cuidado. Porque além de ver o conteúdo jurídico, ele vai ver também quem você é. E primeiro a gente contrata um bom ser humano, depois profissional. Perfeito. Dr. Marlon, agradecemos imensamente pela sua brilhante explanação e por ter aceitado, né, o nosso convite para falar de um tema tão importante na atualidade. Agradeço também a Naeli, que brilhantemente mediou este evento, e, por fim, quero agradecer a todos que estiveram neste webinar. Desejo um bom finalzinho de tarde e até o próximo evento. Antes de encerrar, eu passo a palavra para a doutora Adriana, que dará continuidade ao encerramento. Pela ordem, Adriana, deixa eu só me despedir antes. Fica à vontade, Marlon, por favor. Eu que agradeço o convite, fico à disposição de vocês e agradeço no sentido literal da palavra, porque ninguém percebe a força que essa palavra tem quando a gente fala ela corriqueiramente e o que ela é, na verdade, a interpretação dela, na verdade, que é o obrigado. E eu agradeço dizendo obrigado. Só em português se agradece dizendo obrigado, segundo o Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino. É o modo mais profundo de se agradecer. É o modo do vínculo. Que é obrigado quer dizer isso mesmo. Eu fico obrigado. Eu, Marlon, fico obrigado perante a doutora Adriana, perante o doutor John, perante a Naeli, perante todos vocês que estão aqui. Eu me obrigo, nas medidas das minhas possibilidades, do meu conhecimento, a continuar esse diálogo, porque é esse o diálogo que eu quero e é esse o diálogo que eu acredito que a advocacia precisa para se valorizar. E assim eu coloco à disposição as minhas redes sociais, é Marlon Luiz com Z, né? Luiz com Z, marlonluiz.garcia Livramento. Pode mandar lá no direct, perguntas que vocês quiserem, estarei sempre à disposição e com o maior carinho e gratidão para responder todos vocês. E fico à disposição sempre. Doutor Marlon, quero agradecer imensamente, assim, o chat está aqui repleto de elogios, o grupo também, as pessoas, quero registrar aqui a presença da Alexandra Manuel, do Fábio Silveira, que são nossos coordenadores da CAD e estiveram conosco aqui hoje, nessa tarde, aproveitando né, essas informações tão necessárias e tão importantes, e para os nossos acadêmicos também, eu acho que foi uma palestra, assim, que todo acadêmico e acadêmica de direito precisa assistir. Depois eu vou insistir para aqueles que estão aí no seu horário de estágio, que acompanhem o evento, que assistam o evento depois no nosso Facebook, porque com certeza o conteúdo é extremamente importante para todos eles. E para nós, né, eu aprendi muito algumas coisas que o doutor falou, eu falei, ups, né, não tentar a isso, né, já fiquei atenta a algumas coisas que de repente não posso fazer, enfim, mas quero agradecer imensamente, porque é aquilo que o doutor falou, acho que é a coisa mais verdadeira, né, a gente, antes de ser um bom profissional, é importante ser um bom ser humano. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito presente aqui para todos que acompanharam esse evento hoje, o excelente ser humano, né? Antes de um excelente profissional, também um excelente ser humano, porque a forma como tu traz esse conteúdo, que é um conteúdo, assim, se fosse trazido por outra pessoa, podia ser muito chato de assistir, podia ser muito cansativo, a gente ia ficar, essa lei diz isso e tal, e de repente tu conseguiu trazer de uma forma tão presente, tão próximo da vida de todo mundo, com exemplos, com bom humor, e isso é uma coisa que é sua, né, uma forma de agir, uma forma de ser que é muito tua e que é muito bacana ser assim. E é muito bom que os nossos acadêmicos e acadêmicas tenham essa referência. Poxa, uma pessoa que é presidente de uma subseção de Jales, de uma cidade que é importante dentro das subseções aqui da nossa OAB de São Paulo, e que é uma pessoa super agradável, super tranquila, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa gentil, uma pessoa generosa. Então, assim, é muito bom
muito bom que eles tenham essas referências, porque às vezes as pessoas têm ainda na cabeça essa imagem do advogado sisudo, de para que você seja respeitado, você tem que ficar falando de forma prolixa, né? Ai, citar latim e tal. E não é isso, não é mais isso. Dá para ser assim, dá para ser essa pessoa extremamente bacana, gente boa, e ainda assim ser respeitado e reconhecido pela sua profissionalidade, pelo seu talento, pela sua competência. Então, o que importa é isso, importa o seu conteúdo, importa como você demonstra esse conteúdo, mas você não precisa deixar de ser você, deixar de ser a pessoa que você é para ser este profissional reconhecido. Então, eu acho que essa é uma das muitas mensagens que foram passadas na tarde de hoje, e eu quero, então, aqui agradecer a Alexandra Floyd, dei muita risada com ele, e além de rir, ele é um ótimo cantor, e eu sou testemunha que já assisti seus shows, já ouvi os seus vídeos, é um excelente cantor mesmo. Nós precisamos marcar uma outra ocasião para que o doutor possa mostrar os seus dons artísticos Happy também. Hour da CAD no Bar Brahma. Aí sim, né? Aí eu vi vantagem. Então, quero aqui, então, encerrar esse evento, que foi um evento muito especial para todos nós, agradecendo imensamente aqui a sua presença, o compartilhamento tão generoso do seu conhecimento, e principalmente por ter sido esse exemplo para todos os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito, esse exemplo de como ser e como agir e como ser um profissional que você do qual você vai se orgulhar, né? Com um perfil, com uma postura que merece o reconhecimento dos demais, dos seus colegas de profissão. Então, muito obrigada, doutor Marlon, uma honra ter recebido o doutor aqui, seja sempre muito bem-vindo aqui na CAD, vamos tentar aí, né? Já estamos nesse finalzinho de gestão, mas quem sabe a gente consegue marcar mais algum encontro, tá bom? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada às mais de 130 pessoas que estiveram conosco no meio da tarde de um dia, né? De como se fala, né? Num dia aí de correria, de labuta, todo mundo estudando, todo mundo trabalhando, mas tivemos aqui entre o Zoom e o Facebook aí mais de 130 pessoas acompanhando. Então quero agradecer muito, muito mesmo a todos que estiveram conosco e agradecer muito ao Dr. Marlon, ao Jonathan e à Naeli que estiveram conosco aqui nesse evento hoje. Obrigada mesmo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Passou nervoso, Naeli? Bastante. Mas agora eu acho que eu vou conseguir falar melhor nas outras palestras e mais devagar também, né? Falou bem. Foi ótimo, querida. Arrasou. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Jonathan. Tchau, Naeli. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.